noite. Boa noite. Primeiro, gostaria de abrir agradecendo aos presentes e pedir uma desculpa pelo atraso na cerimônia. Olha só. Mas vamos lá. O STU agradece a presença de todos e inicia neste momento a sessão solene de posse política da nova diretoria, composta proporcionalmente pelo Alerta Unicamp Somos Todos Nós, Unidade Luta, Vamos à Luta Nacional, Muda STU e Sindicato Forte Sem Radicalismo para a gestão 2017-2020. O mecanismo de proporcionalidade, instituído no 13º Congresso dos Trabalhadores da Unicamp, busca assegurar a democracia interna e o respeito à diversidade política da sua base. Na ocasião, eu gostaria de registrar os agradecimentos às entidades, então, chamar aqui ao palco para compor a mesa de solenidade da diretoria colegiada do sindicato, Margarida Barbosa, coordenadora geral da atual gestão do sindicato. Bianca Zupiroli, eleita pela Unidade Luta, Vamos à Luta Nacional. Marcílio Ventura, eleito pelo Alerta Sindicato Somos Todos Nós. José Luiz Pio Romeira, eleito pelo Muda STU. Francisco Genésio Mesquita, eleito pelo Sindicato Forte Sem Radicalismo. E a vice-reitora da Unicamp, senhora Tereza Atbars. Vamos iniciar as falas com a coordenadora geral da atual gestão, Margarida Barbosa, que vai fazer uma saudação aos presentes. Boa noite a todos, boa noite aos membros que compõem a mesa, diretora desse evento e os presentes aqui nessa cerimônia. Como coordenadora da gestão que está se findando, né, que eu estou aqui agradecendo a todos que contribuíram e que participaram junto com a gente de todas as lutas dentro dessa universidade. E aí, seja a nível da representação das Unicamp, dos professores, seja com relação à representação dos alunos através do TCE, dos nossos funcionários que sempre estiveram, né, do nosso lado em todos os momentos que a gente precisou, e também da reitoria quando a gente precisou para a gente se negociar, né, que isso acho que é uma das coisas que a gente tem como princípio dentro da diretoria. Nosso mandato, como a Fernanda já colocou, é um mandato que é composto por várias chapas, né, com representantes de várias chapas, mas que, assim, que foi um trabalho que a gente foi muito feliz em ter realizado, né? Acho que num momento difícil que o Brasil vive, num momento de crise, né, com a questão do golpe que esse país sofreu, o impeachment da Dilma, com as propostas de reformas que hoje atacam os trabalhadores desse país, e que, como era de se esperar, essa crise também chega dentro das universidades, né? E a gente, mais do que nunca, estamos pagando por essa crise, não só a nível das estaduais do estado de São Paulo, mas a nível do Brasil de uma maneira geral. Então, a gente tem aí acompanhado via FASUPRA a questão do Rio de Janeiro, das federais do Rio e de outros estados, a situação grave que passa as universidades desse país. Mas eu acho que
nós, através da nossa luta, através da nossa organização, vamos dar uma virada nesse jogo, né? Não importa se vai levar 6 meses, se vai levar 1 ano, mas com certeza a nossa organização e a nossa disposição de luta muda isso. Eu acho que nossa gestão foi uma gestão que a gente possa dizer assim, de vitória. Vitória porque a gente tem terminado o mandato, né, que a gente achava que ia ser tão complicado, mas que a gente conseguiu terminar com o maior acordo possível entre nós. Vitorioso porque a gente conseguiu fazer uma greve fortalecida, que a gente talvez não tenha conquistado o que para nós é muito importante, que é a nossa questão salarial, visto que a gente tem um dissídio que ainda está na justiça, e a gente teve um reajuste zero esse ano, mas a gente fortaleceu a nossa categoria. Tanto nós fortalecemos a nossa categoria, que eu sou do setor, que é um setor bastante complicado da universidade, que era da saúde, e hoje, na gestão que vai se iniciar hoje, a gente tem 6 diretores da área da saúde presentes na diretoria. Isso é fruto de uma organização, isso é fruto de uma greve que voltou, né, todos os olhares para a área da saúde. Então, assim, isso é conquista nossa, né, enquanto sindicato, enquanto trabalhadores dessa universidade. E isso tem sido a nossa trajetória. A gente começa lá, 50 anos atrás, praticamente junto com a criação dessa universidade, que foi a nossa SUC, né, que a gente muda o caráter da SUC de um clube social para uma entidade realmente de organização dos trabalhadores, de reivindicação dos trabalhadores, para chegar no sindicato em 91. Né? Esse ano a gente completou 50 anos de SUC e a gente tem 26 anos de sindicato. Todos esses mandatos, né, todas essas gestões foram gestões comprometidas com a luta dos trabalhadores, em que a gente prisma pela autonomia da nossa organização. Né? Às vezes a gente paga um preço alto, mas é um preço que sempre tem valido a pena. Né? Então é isso que a gente tem aqui para estar colocando. E, assim, eu mais do que nunca tenho a dizer que a gente, dentro dessa crise, hoje, a gente tem uma situação de crise econômica dentro das universidades. Mas a gente também reconhece que só nós podemos mudar isso. E a gente, nesse momento, embora a políticas de reformas que tem sido colocada para os trabalhadores seja uma política de colocá-lo numa situação de cada vez mais pobre, cada vez mais excluído do segmento social e do segmento e desse país, nós vamos fazer um movimento diferente disso. Nós não vamos aceitar que nenhum corte, nada seja retirado dos nossos direitos, principalmente quando se fala em relação a salário. Queremos discutir junto. Pode ser até que essa crise existe, mas vamos discutir junto. Porque quando a gente discute junto, a gente sempre arruma uma saída, uma proposta onde todos saem vitoriosos. E é isso que a gente quer. Nesse sentido, a gente tem colocado, né, a nível das nossas organizações, o quanto é importante que a universidade, né, e aí estou dizendo direto dentro da universidade, da Unicamp, que a Unicamp se preocupe em realmente discutir com os 3 segmentos dessa universidade, funcionários, alunos e professores, de forma conjunta, não de forma separada, e onde cada um tenta resolver os seus problemas, porque aí realmente a gente não vai ter uma saída que vai deixar todo mundo mais satisfeito, né? Ou entender melhor qual é o motivo e aonde está essa crise dentro dessa universidade. É isso que eu quero dizer. Quero deixar aqui o meu... Assim, não é nem prazer. Na realidade, meu trabalho sindical é um trabalho que eu sinto orgulho de fazer. Né? Eu estou no sindicato desde que eu entrei na universidade, desde 82, e assim, é com orgulho que eu faço isso. Né? Lógico que eu tenho uma profissão que eu também me orgulho muito, porque eu sou enfermeira, mas eu acho que o meu trabalho sindical supera isso. Né? E é isso que eu quero, que a gente continue, essa nova gestão que está vindo aí, sinta orgulho de ser sindicalista e de ser diretor dessa instituição chamada Sindicato dos Trabalhadores
da Universidade Estadual de Campinas. Obrigada, gente. Da palavra, Francisco Genésio. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Quero saudar aqui a mesa, né? Companheiros que foram contemplados nessa eleição. Queria desejar boa noite para a professora Tereza. Nesse momento eu estou aqui muito feliz de estar aqui representando os trabalhadores da Unicamp como funcionário e farei de mim o possível que for para tentar conquistar o melhor possível salário, aumento, conquista para os trabalhadores. Quero dizer que eu sou do campo cutista, Central Único dos Trabalhadores, estou muito orgulhoso de estar representando o Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp e também fazendo parte da Central Único dos Trabalhadores. Quero dizer que nós fizemos uma greve limpa, uma greve bem harmoniosa, uma campanha de luta, mostrando um caminho que nós queremos implementar e conhecemos olho a olho, dente por dente, todos os trabalhadores. E nós estamos felizes com a parcela da categoria ter apoiado nós, ter dado uma contribuição de apoio. Quero dizer que temos duas propostas que a gente tem que trabalhar. Precisamos organizar nossa base para fazer com que seja colocado em prática o propósito da classe trabalhadora. O sindicato veio para lutar, ele veio para construir. É importante que haja um diálogo moderado, um diálogo de fortificar a nossa luta e também o nosso sindicato também. Sabemos que nós temos muitas lutas para ser construído. E quero dizer que nós vamos construir, vamos trabalhar para que essa organização seja contemplada. Espero que a gente possa viver sempre em harmonia, tanto por parte da diretoria dos coletivos, com as centrais, e também tentar fazer uma boa gestão, nós, com a categoria, tentar ter o máximo possível de diálogo com a reitoria. Eu acho que esse é um dos caminhos que propusemos, queremos trazer benefícios para a categoria, queremos trazer melhores condições para a categoria e eu acho que temos que aplicar algum tipo de assistência para a nossa categoria. Eu vou fazer de tudo para que a nossa categoria seja contemplada no nosso projeto e quero estar construindo uma luta para todos os trabalhadores da Unicamp, da área hospitalar, da área administrativa, da área operacional e também na questão do vigilante. Quero aqui nesse momento agradecer de coração por esse momento histórico. E aqui eu quero dizer que nós fomos eleitos 4 companheiros, o Jefferson, Marcelo Caldas, o Fubá, o Roberto Carlos e eu também. Então, muito obrigado por esse momento e a luta continua. Um abraço, valeu. Sequência, Bianca Zupiroli. Boa noite a todos. Eu sou a Bianca Zupiroli, funcionária do Instituto de Biologia e trabalhadora dessa universidade desde 2013. Admiro muito a desenvoltura dos nossos colegas aqui na mesa, mas não tenho tanta essa intimidade, então eu tenho uma cola. Eu fui escolhida pelo coletivo Unidade e Luta, Vamos à Luta Nacional, para encabeçar a chapa no processo eleitoral do nosso sindicato e assim fui conduzida à coordenação geral junto com mais 2 coordenadores. Eu quero agradecer à categoria por confiar-me essa tarefa, votando nas nossas propostas, e nas minhas companheiras e companheiros de chapa por me delegarem essa responsabilidade. Quero agradecer à Comissão Eleitoral por toda a dedicação empenhada nesse processo. É um orgulho fazer parte da nova direção do Sindicato dos Trabalhadores, o STU, e também um desafio. Estar à frente do sindicato, além de quebrar a lógica machista presente também no movimento sindical, evidencia que a Unicamp tem muitas companheiras dispostas a irem à luta. Portanto, me esforçarei para ser a porta-voz dessas companheiras, muitas vezes esquecidas, oprimidas e assediadas, mas corajosas, para enfrentar os machistas que ousarem atravessar o nosso caminho. A relação capital-trabalho é um constante desequilíbrio e estamos vivendo um momento bastante delicado e preocupante, onde o individualismo impera sobre o coletivo e as relações de exploração se ampliam. Como diria o professor Ricardo Antunes, é a uberização das relações de trabalho.
o que significa trabalhar sem nenhum direito social. Neste cenário, o mercado e o Estado se esforçam para convencer a sociedade de que o serviço público é desnecessário. Por isso, atravessamos o mais duro ataque ao serviço público no país, e cabe a nós, do STU, olharmos de maneira especial ao ataque às universidades públicas, que é ainda pior que nos anos 90, na era do FHC, onde se iniciava a entrega da educação pública como mercadoria aos empresários de plantão, e agora se consolida com a retirada de direitos de um governo golpista e ilegítimo. As PECs da terceirização, dos congelamentos de salário, programa de demissão voluntária, projeto de demissão por desempenho e as reformas trabalhistas e da Previdência são alguns dos ataques do governo federal que se estendem a todos os trabalhadores e já se iniciou em algumas universidades, como a USP, a Estadual do Rio Grande do Sul e tantas outras do norte e nordeste do nosso país. Um dos ataques mais graves nesse momento é o da UERJ, como foi citado pela nossa companheira Margarida, que segue sendo sucateado, com salários atrasados e com ameaça de fechamento por parte dos governos Pezão e Federal, ambos do PMDB. Nós aqui assistimos com orgulho à resistência desses companheiros e companheiras, trabalhadores que seguem na luta contra a política desses governos. Contudo, mais do que assistir com orgulho à defesa da UERJ, temos que compreender que a Unicamp não é uma ilha nesse cenário de desmonte das universidades públicas federais e estaduais. Iniciamos o ano aqui com ações da reitoria de contingenciamento e reajuste zero para controlar as contas da Unicamp. Isso atinge diretamente as nossas vidas. É uma onda de retirada de direitos e conquista por parte dos governos e das reitorias sem precedentes. Da mesma forma que o governo federal quer resolver a Previdência penalizando os mais pobres, a reitoria quer sanar as contas da universidade à custa dos trabalhadores técnicos administrativos, enquanto vai para os jornais defender o aumento do teto salarial. Nesse cenário, é necessário irmos à luta. Precisamos criar um polo de resistência a estes ataques. O STU não pode se omitir à frente desses ataques. Pelo contrário, temos que resgatar a confiança da categoria, transformando-a em protagonista das mobilizações e criar uma agenda que coloque os trabalhadores técnico-administrativos como prioridade nos debates junto à reitoria. O STU tem que levantar e defender bandeiras que extrapolem nossos muros, mas sem deixar de defender questões específicas como carreira, isonomia, salário, 30 horas, mudança de regime, o sistema educativo, concurso público e o direito dos aposentados. Mas isso tem que fazer parte de um projeto único, projeto de defesa da universidade pública. Precisamos ousar, como fez a nossa federação, a FASUBRA, ao criar um projeto Universidade Cidadã para os trabalhadores e escrever um projeto para a Unicamp, criar um projeto de trabalhadores para trabalhadores, onde não sejamos submissos aos docentes cada 4 anos para eleger um reitor. É preciso que o técnico administrativo compreenda o seu papel de servidor público e defenda a universidade. Nós, funcionários públicos, somos executores dos direitos da sociedade e não podemos abrir mão disso. É urgente que façamos esse debate com a nossa categoria. Mobilizemos a todos para essa tarefa. Só mudaremos esse quadro de ataques quando conseguimos unificar o nosso setor e sairmos às ruas exigindo os nossos direitos. Tudo isso é o papel da direção do STU e não desse ou daquele grupo. O STU é um dos poucos sindicatos no Brasil que trabalha com a proporcionalidade, em respeito e à diversidade da nossa categoria. E temos que fazer com que isso se reflita no cotidiano da universidade. A partir dessa posse, nos tornamos uma única frente de trabalho, que, respeitando as diferenças de pensamento, temos que unificar forças com maturidade e responsabilidade, colocando a categoria e a defesa do serviço público em primeiro lugar. E só assim estaremos cumprindo o nosso papel. Vamos à luta. Boa noite. Passamos a palavra agora para a professora vice-reitora Tereza Atfars. Boa noite a todos, boa noite, colegas aqui da mesa. É um prazer estar aqui representando o reitor da Unicamp, o professor Marcelo Nobre, que está em viagem ao exterior e
de forma que não pôde aqui comparecer. Vivemos, no Brasil de hoje, uma crise sem precedentes de natureza política, de natureza econômica e de natureza moral. Acho que nunca tivemos uma congregação tão desastrosa de eventos como nesses últimos anos estamos vivendo. O que traz enormes consequências para todos os cidadãos e cidadãs desse país, mas também para todos os órgãos de natureza pública e que atuam para o público, não aqueles órgãos de natureza pública que trabalham para o privado. A universidade é um desses órgãos que trabalha, a universidade pública é um desses órgãos públicos que trabalha para o público. E neste momento sofre uma série de consequências e ataques, fruto dessa desastrosa organização desses três elementos aos quais eu me referi: a crise política, a crise econômica e a crise moral, uma alimentando e realimentando a outra. Neste contexto, um dos primeiros organismos públicos a serem atacados é, obviamente, a universidade. E, como consequência desse ataque, a autonomia universitária está hoje em muito mais risco do que em qualquer outro momento histórico da vida brasileira. Este é um elemento que deve unir administração e coletivos, quer sejam sindicatos, quer sejam outros organismos internos e externos à universidade. A defesa da universidade intransigente da universidade pública e autônoma. E é nessa direção que podemos encontrar enormes convergências entre aquilo que é o conjunto de ações de um sindicato e o conjunto de ações de uma administração. Há pontos de convergência, há pontos de divergência, mas este particular ponto nós não podemos ter dúvida de que é o ponto da nossa convergência, a defesa intransigente da universidade pública autônoma. Portanto, do ponto de vista da reitoria, queremos aqui representar com a minha presença em nome do reitor, e obviamente em meu nome também, a referência permanente que queremos ter de diálogo, que serão em alguns momentos facilitados, em alguns momentos mais estressados, como é normal a relação entre a administração e o diálogo com o sindicato. Deixo aqui, portanto, nossos cumprimentos a esses colegas que estão assumindo a direção do sindicato agora, e deixo também os cumprimentos e agradecimentos dos nossos colegas do sindicato que estão deixando a direção nesse momento. Colocando, portanto, a reitoria sempre à disposição para conversarmos, dialogarmos e buscarmos pontos de convergência. Conseguiremos em alguns casos, não conseguiremos em outros. Mas o ponto central das nossas atividades, a nossa referência máxima
não pode ser divergente. E ela é a defesa intransigente da universidade pública e autônoma. Parabéns ao pessoal que está chegando e bom trabalho, porque eu acho que nós temos muita coisa a construir dentro desta nossa universidade, dentro da Unicamp, que é, sem dúvida nenhuma, uma universidade exemplar. Fará uso da palavra José Pio Romeiro. José Luiz. Boa noite a todos e todas. Eu sou José Luiz, no Estudo de Artes. Fiquei um tempo afastado da universidade. Na década de 90, como a Margarida já colocou, nós fundamos o sindicato. Assumimos a SUC em 1990 e após a Constituição que permitia ao servidor público se sindicalizar, fundamos o sindicato. Sindicato CUTista, também fui dirigente da CUT por quase 10 anos, fui coordenador do Fórum das 6 também na década de 90. Participamos de diversas greves, sofremos vários ataques, tanto do governo do Estado como das próprias reitorias. Tivemos vários diretores demitidos em várias gestões, conseguimos as readmissões, então fizemos muita luta, conseguimos ampliar os recursos das universidades, porque havia, na minha opinião, naquela época, mais protagonismo dos reitores. Hoje eles parecem mais pessoas que fazem o que o governador manda. Antigamente não, os reitores iam para a Assembleia Legislativa, disputavam a política nacional de educação, faziam, junto com as universidades, luta para ampliar os recursos da universidade, né? Já que em 1988 o investimento nas 3 universidades foi 11,6%, nós conseguimos ampliar para 9% em 91%, 9,57% em 94%, e depois disso está congelado até hoje. Nesse mesmo período, as universidades estaduais duplicaram o atendimento estudantil, duplicaram as publicações de pesquisa, ampliaram demais, receberam várias promessas de aumento, inclusive por escrito de secretário de Estado, além de não cumprirem as promessas, alteram a metodologia da conta, porque o 9,57 era a cota à parte, e eles tiram um monte de rubrica dessa conta, que reduz drasticamente o repasse para as universidades. E o que a gente vê hoje são reitores, o que eu vi na USP no começo do ano, né, os parâmetros de financiamento, que é aceitar a lei de responsabilidade fiscal, mesmo que a lei não imponha, porque não é ente federado. A USP implantou a lei de responsabilidade fiscal lá e vai por 5 anos demitir funcionário, vai arrochar o salário congelado por 5 anos, vai fazer, ou seja, os reitores hoje perderam o protagonismo. A universidade precisa disputar a política nacional e não ser meros aplicadores da política mandada pelo quem está de plantão no Estado. Então, eu, fiquei fora um tempo, estou muito preocupado com essa situação da universidade, com a crise política nacional, com a crise moral, mas a única forma que eu tenho é levantar a voz, levantar o brado e ir para a luta, né? Porque uma coisa é você dizer que está disposto ao diálogo, né? Por exemplo, tem um pacote que a atual reitoria está fazendo para terça-feira ser votado. O sindicato sequer foi chamado para discutir quais são as medidas. A gente precisa ficar procurando no campus quais são as medidas, perguntando para uma série de pessoas. Eu não sabia, fiquei sabendo ontem, porque eu vi numa rede da física que tinha as medidas. O sindicato não foi chamado. Isso é diálogo. Você vai fazer o quê se você não é chamado para discutir o que está acontecendo na universidade? Você está vendo, tem divergência nas metodologias que são usadas na discussão. Você vai ao sindicato, chama a assembleia, propõe lutar para reverter esse quadro. Vamos lá no governador junto.
pedir para pagar os recursos que não foi destinado da arrecadação do ICMS, voltar à Assembleia Legislativa para buscar parceiro, para alterar, ampliar, fazer a discussão de que ampliou o serviço, mas não ampliou o financiamento. Temos que fazer isso. Isso sim eu acho que é formar o diálogo e buscar com protagonismo, né? E agendar um governador, explicar para ele o que é universidade. Eu lembro que eu vi uma aula do próprio Brito falando do aquecimento global, que tinha o Fourier tinha feito a fórmula. O secretário de Estado não sabia que existia isso, ele não sabia que o aquecimento global foi preciso ensinar o secretário de Estado. Então, se a universidade vai fazer o que o governador quer, não tem protagonismo para ir buscar novos recursos, mostrar que o papel da universidade no atual quadro do capitalismo mundial, o que é o PIB do país, né, da Alemanha, do Japão? 2/3 desses PIB vem de pesquisa em ciência e tecnologia de ponta, 2/3 do PIB desses países de desenvolvimento. Então, se a gente não fizer uma fileira para buscar recursos para a universidade, para mudar a situação atual, juntar contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, que vai congelar todo o salário, aí sim a gente estaria buscando uma saída para essa crise. E não ficar falando da crise, repetindo e baixar pacote em cima de estudante. Teve 8,51% de aumento no bandejão, de gente que está indo, aumentou a pessoal comendo bandejão. Por que será? O que vocês imaginam? Por que tem mais gente hoje comendo bandejão? É porque estão mais ricos? Ou porque tem mais gente pobre que perdeu renda? E aí você vai lá e dá uma pancada no bandejão do estudante, do funcionário? Então, assim, o dirigente tem que ter um olhar social também, tem que ter um olhar para frente, né, e buscar de fato aonde necessita ser tirada essas questões. Então, na minha opinião, eu acho que precisa de fato ter um diálogo, colocar as questões, abrir o debate na universidade. Se está em crise, nós somos para cerrar a fileira para salvar a universidade, para defender a universidade, para pedir mais recursos. Nós estamos dispostos a isso. É preciso que os dirigentes sejam protagonistas e também falem grosso com o governador, com os deputados e dizer para que serve a universidade. Então eu acho que essa diretoria do sindicato ela é proporcional, nós vamos estar na luta, nós não vamos abandonar a defesa da universidade, tampouco vamos abandonar a queda no poder aquisitivo, porque a roda só vai girar se tiver mais salário, mais auxílio alimentação, mais gente consumindo, mais incluído, para tirar o país da crise. É isso. Então, eu queria agradecer a presença de todos, inclusive da representante da reitoria, os companheiros de chapa. A minha chapa elegeu 6 membros, né, pela proporcionalidade. Sou Zé Luiz, tem o Afonso do HC, a Érica do DAC, a Rosângela do CAISME, o Ronaldo da CIPA e a Jéssica do DEDIC. Nós vamos estar aí para lutar em defesa da universidade e também do direito dos trabalhadores, pela recuperação do poder aquisitivo, pelo reajuste do auxílio alimentação, e vamos para a luta para que não tenha pacote sem discutir as medidas que são necessárias ou não. Obrigado. Encerrando a fala, Marcílio Ventura. Boa noite a todos e a todas. Agradecer para você estar nessa posse numa sexta-feira à tarde, que normalmente as pessoas usam para outra coisa, mas vieram para uma posse política que é um momento delicado que se atravessa no país, e é importante nós estarmos antenados e para estarmos lutando contra o que está ocorrendo aqui. Não só no país como no mundo. Infelizmente, a roda, nesse momento, está massacrando a classe trabalhadora. Nós estamos no momento, não só no estado de São Paulo, no Brasil, mas no mundo, no momento que ou a classe trabalhadora reage, ou ela será muito mais massacrada. Ela não vai ser eliminada, ela vai ser muito mais massacrada.
Em primeiro lugar, também agradecer aos funcionários do sindicato, que faz com que a gente consiga fazer política, faz com que nós consigamos estar nessa mesa aqui, graças aos funcionários do sindicato, que nos ajudam também na condução do sindicato. Também essa diretoria foi uma diretoria que ela teve muitas pessoas novas, vários novos chegando, alguns retornando, e muitos dos que eram, diretores continuaram seu trabalho, foram reeleitos e continuam. Eu acho que montando um sindicato forte é que nós conseguiremos reverter essas coisas que estão ocorrendo aí, que é um ataque frontal aos trabalhadores. A palavra, pessoal, também, hoje, ela não é só a Unicamp que está fazendo um ataque aos trabalhadores. Esse ataque aos trabalhadores está sendo a nível nacional. Eles querem desmontar o serviço público. Isso que nós temos que tomar cuidado. Os trabalhadores do serviço público, eles nunca estiveram sendo tão atacados como nesse momento. Se vocês pegarem a administração direta, os problemas que estão ocorrendo, é proposta de demissão, é proposta de PIDV, proposta de PIRJ, é isso que estão fazendo no serviço público. E nós vamos aceitar, mas que nós temos que cerrarmos de ler e não aceitarmos. As empresas públicas, como Sabesp, quando inventou uma holding lá, qual que é o próximo passo? Privatizar. Metrô é privatizar. E nós não podemos aceitar. Mas que o trabalhador, ele tem que defender a universidade, mas também tem que defender o serviço público a nível local, a nível estadual e a nível nacional. Porque esse ataque é um ataque que nós não podemos aceitar. As universidades estão num momento muito triste. As universidades federais, inclusive, estão com uma greve para começar aí, pelo ataque que tem esse governo federal. Eles querem acabar com a educação de terceiro grau gratuita no Brasil. E nós somos o que podemos mudar isso aí, que isso não ocorra. As universidades estaduais, então, nem se fala. A UERJ lá, que o Meirelles mandou fechar. A Universidade do Paraná, que é a de Londrina também, inclusive o reitor está sendo penalizado e os administradores lá, porque eles estão falando contra. Quer dizer, o que o governador de plantão faz? É querer penalizar quem está lutando para que a universidade continue existindo. As universidades paulistas, essas que no ranking nacional, são as que estão em primeiro, mas por pouco tempo. Por quê? Os ataques que vêm de fora, nós conseguimos, tentamos deixar essa. Mas internamente não se faz nada para mudar essa questão. Vocês veem, tem um projeto aí que está sendo discutido, aumentar bandejões, não contratar mais funcionário, não contratar professor, não ter isonomia, não discutir mais carreira. É essa a saída, pessoal? Essa não é a saída. Eu tenho certeza que essa não é a saída. A saída, pessoal, é lutar para trazer mais verba para a universidade. A saída é ir junto ao governador e à Assembleia Legislativa para trazer mais verba. Como, por exemplo, a de Limeira. Tem um documento assinado aqui pelo secretário e pelo governador que, após construir Limeira, mandaria dinheiro para a universidade. Trouxe. Os reitores foram lá buscar? Não foram. E vem arrochar os nossos salários, nós estamos há 2 anos se aumenta o salário e 3 anos, mais 3 anos se aumentar o nosso benefício. Então, pessoal, a grande saída para nós é nos unirmos. Só junto que nós vamos rechaçar os pacotes internos que tem que ser discutido nas congregações, no Consul, e a maioria da comunidade universitária tem que saber o que está acontecendo. Nós não podemos mais ficar esperando só pacotes que vêm. A outra questão mais importante, os trabalhadores não podem financiar com o seu salário a universidade. Nós defendemos a universidade, mas nós não queremos financiar com o nosso salário, nosso benefício. Então, nós temos que fazermos o debate, irmos atrás de mais verba, irmos atrás da insuficiência financeira, que é uma questão que
as pessoas não querem discutir, mas eu queria que a maioria das pessoas que estão aqui conhecem, deveriam ler a Lei 1010 de 2007, que fala que a insuficiência financeira tem que ser coberta pelo governo do Estado. Sabe quanto dá isso por mês? É 27 milhões, muito mais do que os 25 que falam que vão cortar. Então, é isso. Fazer o arroz interno é fácil. Nós temos que olhar e ir trazendo mais velho para a universidade. É essa a função da administração da universidade. É essa a função das reitorias. É essa a função do Consul. E não preparar a tesoura para cortar mais. Uma das questões importantes também, pessoal, é que quando fala em arroz, quando fala vão aumentar bandejões, nós não podemos aceitar. Vamos discutir os bandejões, vai dobrar de preço. Ah, mas R$2 para 4, vai dobrar. Ninguém sabe quanto o aluno que está vindo, se eles têm uns R$4. O que nós queremos é que os caras vão trabalhar, deixem de enfrentar a universidade. Nós queremos que os estudantes tenham a permanência estudantil garantida, que tenham, para aumentar o bandejão, façam debate, levem para as comunidades, levem para as congregações. Aí nós estaremos fazendo a democracia. Essa universidade não é um patrimônio desse reitor, daquele ou daquele outro. É um patrimônio da sociedade, que foi construído com muito suor, de muitos que estão aqui, de muitos professores, muitos funcionários, e não pode ser destruída de um momento para outro. As pessoas falam, vai privatizar, só que você não privatiza, você vai deteriorando, vai piorando, até chegar a uns descolonos, como são muitas universidades por aí. Pessoal, nós aqui temos um compromisso com o serviço público, nós temos um compromisso com o país, nós temos que organizar o dia 27 de outubro, um grande ato para rechaçar esse ataque que está tendo no serviço público. E também dizer, nós não aceitamos pacote, nós não aceitamos redução de salário, nós não aceitamos o fim do serviço público e não queremos a terceirização. E para encerrar, pessoal, nós diretores, nós que elegemos, e toda a comunidade, nós estaremos juntos combatendo qualquer tipo de ataque que ocorrer, tanto na universidade como no serviço público. É isso aí, obrigado a todos e vamos juntos continuar construindo essa universidade. Vamos construir a nossa sede que está aqui do lado. A próxima posse vai ser na próxima sede. E esperamos que na próxima sede nós não vamos estar aqui para rechaçando o pacote. Estaremos juntos construindo um mundo melhor. É isso que nós queremos, é essa que nós queremos deixar aqui, da Chapa Alerta da Unicamp, do Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp. Queremos uma sociedade melhor, mas a sociedade melhor só vai fazer com luta cotidiana. Obrigado. Agradecemos a presença da vice-reitora Tereza Atvars, da coordenação geral atual do sindicato, Margarida Barbosa, do Marcílio Ventura, da coordenação geral, e também do José Luiz Pio. Agradecemos a presença. A mesa agora se desfaz para a nova composição. Peço que a Bianca permaneça na mesa, por gentileza. Aproveito também para registrar a presença e agradecer o senhor José Jair Aze, da FAPESP, da Federação dos Aposentados, a Genor Soares, dirigente do SIDAI e do FITVESP, da CUT. Muito obrigada pela presença. Para a composição da mesa sindical, convidamos Paulo Sento Ducati, da Associação dos Docentes da Unicamp, a do Unicamp. Antônio Alves Neto, Toninho, da Federação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação das Universidades Brasileiras, FASUBRA. João Chaves, do Fórum das Seis,
entidades que representam as entidades sindicais e docentes das 3 universidades paulistas. Passo a palavra para o Paulo Centro do CAD. 3 minutos, por favor. Boa noite a todas e a todos. Em primeiro lugar, gostaria de saudar, né, a diretoria que encerra o seu mandato, né, está encerrando o seu mandato. Também saudar a diretoria que está assumindo, né. Eu acho que na mesa anterior muita coisa já foi dita, né, mas acho que uma coisa que a gente precisa frisar, né, que os ataques que as universidades estão recebendo, né, eles não são de agora, na realidade são ataques que há muito tempo, né, não só as universidades, mas todos os serviços públicos nesse país têm ocorrido. O que nós temos, né, de novidade, né, é a forma e o grau desses ataques, né, que perderam todas as suas sutilezas e vieram, né, com tudo, né, e nessa crise que estamos vivendo, a crise na realidade política, né, a crise financeira é só uma crise armada para dar sustentação aos ataques políticos, né, de privatização, principalmente privatização de todos os serviços públicos. Então, acho que isso coloca para nós, né, sindicatos, entidades, né, muito mais responsabilidade na luta, né, contra todos esses ataques, né. Então, acho que o recado que a gente precisa deixar a todos aqui, não só as diretorias, mas todos, né, os trabalhadores da universidade, que é um momento que se faz mais do que necessário a nossa união, né, para enfrentar esses trabalhos, né. E já deixar, né, um convite para a nova diretoria, né, e estamos aí, já foi lançado, né, nesse mês e o mês que vem, né, atividades, né, em defesa do serviço público em todo o país, e em São Paulo também já tem algumas atividades organizadas. Então, fazer um convite, né, à nova diretoria para que a do Unicamp, STU, DCE, a gente possa sentar e organizar atividades na universidade e em Campinas, né, para participar desse movimento em defesa do serviço público. Obrigado a todos. Passo a palavra para o Antônio Alves Neto. Boa noite a todas e a todos, companheiros de direção e ex-companheiros de direção. Estou aqui representando a federação. Acabamos de sair de uma plenária no final de semana em Recife, onde a FASUBRA fez um ato na porta do ministro da Educação, Mendonça, colocando a ele que os servidores públicos federais, em especial das universidades, não aceitarão a política de corte e de ataques às universidades públicas do país. Um ato bastante importante, porque aí na plenária a gente sinalizou que essa vai ser a tônica da FASUBRA no próximo período. A FASUBRA tirou na sua plenária um indicativo de greve para a segunda quinzena de outubro, não só pelo não cumprimento do acordo, mas também pelo desmonte nas universidades públicas que aqui foram colocadas. E para provar que a FASUBRA vai estar na rua no próximo período, dia 3 de outubro, além de participar do dia 27, é óbvio, dia 3 de outubro nós vamos estar no Rio de Janeiro, fazendo um ato na porta da casa do presidente da Câmara dos Deputados, presidente Maia. Por que a gente está colocando esse conjunto de elementos de ação no campo nacional? Porque a compreensão da FASUBRA, é por conta do que já foi dito aqui na mesa anterior, nós estamos vendo um conjunto de ataques sem precedentes ao serviço público e às universidades públicas do país. Ataques que se iniciou na entrega da educação como mercadoria do governo Fernando Henrique Cardoso na década de 90 e que se consolida agora com esse governo
do Michel Temer. O desmonte, o ataque, o enxugamento de quadros de servidores públicos, a entrega ao capital das universidades públicas, é uma coisa que nós todos teremos que estar atentos nesse período, e mais do que isso, vamos ter que estar enfrentando na rua, na luta cotidiana. E é esse recado que a FASUBRA vem deixar aos companheiros da nova direção do STU, que entrem no calendário de luta apontado pela federação, porque o ataque que acontece no Rio de Janeiro, na estadual do Rio de Janeiro, que hoje não é nem só o congelamento de salário, mas hoje é uma ameaça concreta de fechamento das portas daquela universidade. O ataque que acontece na Universidade do Rio Grande do Sul, a estadual do Rio Grande do Sul, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, são ataques que vão chegar aqui a São Paulo num curto espaço de tempo. Afinal, a USP é o espelho do desmonte das universidades estaduais paulistas que tem acontecido. Portanto, a direção nacional, em nome do coordenador-geral Rogério Mazzola, companheiro Gibran, coordenador-geral, e a companheira Leia, deixa um forte abraço à nova gestão da direção sindical do STU, mas deixa também um chamado, não só aqui na Unicamp, mas a todas as estaduais, que esse é o momento de sairmos das ruas em defesa da nova universidade pública. Uma boa noite, boa posse aos companheiros. Passo a palavra para o João Chaves. Boa noite a todos presentes. Eu represento aqui o Fórum das Seis, que congrega as 3 universidades públicas paulistas e o Centro Paula Souza, nas suas representações de discentes, de docentes e de servidores técnico-administrativos. Queria, antes de iniciar minha fala, justificar a ausência do Sintunesp, que por conta de compromissos e algumas questões particulares não puderam estar presentes aqui hoje, mas que me solicitaram que eu apresentasse também. Na linha do que já foi dito aqui, gostaria de lembrar que uma das iniciativas mais importantes do governo federal tem sido a destruição, não é simplesmente o desmonte, é a destruição do serviço público brasileiro. Isso vai na esteira de grupos políticos que ocuparam o governo federal majoritariamente e que já fizeram isso no varejo, né? Todos nós acompanhamos a Companhia Siderúrgica Nacional, como foi feita a privatização da Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce foi vendida num ano por um preço que era menor do que o lucro que ela deu naquele ano, né? Então, a estratégia, o que é? A estratégia é você sufocar a entidade, deixar que ela não tenha condições de sobrevivência, de prestar o serviço que ela pode prestar, e aí depois você vende, né? E o governo Temer está querendo fazer isso com o país. E para fazer isso com o país, ele tem que desmontar o serviço público brasileiro. Porque sem um serviço público de qualidade, é impossível ter qualquer lampejo de democracia, qualquer lampejo de respeito aos direitos dos trabalhadores. E isso está sendo feito. Isso está sendo feito de maneira que eu acho que nem a ditadura empresarial militar conseguiu fazer com essa sanha que o governo Temer está fazendo. Estamos vivendo um momento em que os fascistas estão saindo do armário, né? Estão criminalizando, inclusive, comportamentos sexuais. Né? Estão tentando normatizar a sexualidade dos trabalhadores. Né? Fora isso, já é bastante comum, desgraçadamente, nesse país, a morte, o assassinato de mulheres, mais tranquilamente ainda se forem negras, e mais tranquilamente ainda se forem pobres. E ainda mais tranquilamente se forem homossexuais. Aí não teria problema nenhum. Né? Então, nós estamos vivendo uma situação de barbárie praticada muitas vezes por vias legais,
né? A nossa Constituição de 88, que não era lá aquilo tudo que a gente queria, mas que tinha muita coisa nela, que nós colocamos lá, nós trabalhadores, né, está sendo rasgada, e está sendo rasgada com o apoio do sistema judiciário, né, do sistema judiciário que recebeu dessa Constituição, entre outras coisas, a missão de ser o guardião dela, Constituição. Né? E parte do sistema judiciário, partes importantes do sistema judiciário, estão contribuindo, estão ajudando para que esse desmonte aconteça, para que a Constituição seja rasgada. E todos nós observamos já em vários momentos que ela já foi muitas vezes estuprada, não é? Ao longo desse processo que nós estamos vivendo recentemente. Eu queria, terminando a minha fala, dizer que o tamanho dos ataques que nós estamos vivendo, o tamanho do desastre que se apresenta para o país nesse momento, ele exige de nós que a gente tome iniciativas mais incisivas, no sentido de fazer esse enfrentamento. Nós precisamos de iniciativas mais incisivas, né? E para isso, eu certamente tenho certeza absoluta que a nova diretoria do STU, assim como a antiga diretoria, estará dando a sua contribuição fundamental para que dentro do Fórum das 6 a gente construa estratégias mais incisivas para enfrentar o desmonte do serviço público, o desmonte da universidade pública, juntamente com as organizações de trabalhadores e estudantes das outras 3 universidades. É uma grande honra estar presente aqui e eu queria parabenizar a nova diretoria e convidá-la para que, junto conosco, nos ajude a construir meios mais incisivos para poder brecar o desmonte do serviço público e, mais do que isso, o desmonte do país. Obrigado. Agradecemos os companheiros que contribuíram com reflexões importantes a respeito da nossa luta conjunta nas universidades e contra os ataques aos nossos direitos. Nesse momento, desfaz-se a mesa das entidades. Agora vamos abrir as falas para centrais sindicais e partidos políticos. Apresentaram suas considerações sobre a conjuntura. Convidamos para compor essa nova mesa de discussão Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB, Renê Vicente. Central Única dos Trabalhadores, CUT, Carlos Fábio, Índio. CSP com Lutas, Central Sindical Popular, José Vitório Zago. Partido Comunista do Brasil, PCdoB, Márcia Quintanilha. Gostaria de convidar também Gustavo Peta, vereador de Campinas. Três minutos de fala, por favor. Passo a minha palavra para Renê Vicente. Boa noite, companheiros e companheiras. Trago aqui um forte abraço em nome da CTB para aqueles que estão deixando a gestão nesse momento e o desejo de sucesso para aqueles que assumem a tarefa daqui em diante, uma tarefa que, creio eu, pelas falas que sucederam aqui, não vai ser nada fácil, né? O país atravessa uma conjuntura muito adversa, uma crise econômica, política, que já foi relatada, que afeta diretamente a classe trabalhadora, né? E nós devemos aprofundar o debate
falarmos não só para as nossas categorias, mas sim com as trabalhadores e trabalhadoras que hoje estão desempregados, né, que é o grande mazela que nós estamos sofrendo. O desemprego já bate na porta de 14 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, fora aqueles trabalhadores que estão desempregados por desalento, que já desistiram de buscar uma recolocação no mercado de trabalho, né, por não ter mais condições financeiras para buscar. Então esse debate tem que ser feito e infelizmente o governo golpista que está aí de Michel Temer, ele pratica uma política do mercado financeiro em todas as esferas. Se nós pegarmos aí o governo federal, estadual, municipal, nós vemos aí um ataque sistemático a todas as categorias, né? No nível federal, municipal, nós vemos aí o governo de Temer com a PPI, o Programa de Participação e Investimentos, que coloca na linha de privatização empresas importantes para o nosso país, para a retomada do desenvolvimento. No governo estadual, o Alckmin também atacando, privatizando a CESP, recentemente criando a holding da Sabesp, que aprofunda o processo de privatização. No estado de São Paulo, nós vemos o governo de João Dória entregando os parques públicos, colocando São Paulo à venda. Quer dizer, o setor financeiro rentista tomou conta de todas as esferas de administração pública e vem com esse ataque sobre a classe trabalhadora. E nós devemos dialogar justamente com esses que são os mais afetados, que é a classe trabalhadora que vai sofrer com o desmonte do aparato público. É necessário a gente fazermos esse debate, irmos às ruas, às periferias e conversar com os trabalhadores da importância do serviço público. Nós temos que elevar a consciência da classe trabalhadora através desse debate. Se a gente for pautar só pela questão econômica, não que não seja importante, nós temos que lutar por mais direitos, pela manutenção dos nossos direitos, a tática é nenhum direito a menos e buscar avançar, mas nós temos que fazer com que os trabalhadores e trabalhadoras entendam a necessidade do serviço público, a quem ele presta, a serviço de quem ele está. Nós temos que fazer comparações. Eu tenho dito em debates que eu tenho participado que o que está em jogo hoje em dia é a lógica do público e do privado. O privado, se você pegar sua família e for passear no shopping center no fim de semana sem um centavo no bolso, você não vai consumir nada. E se você dizer isso para o trabalhador e ele enxergar, ele vai ver o quanto é importante a necessidade do bem público, da escola pública, do hospital público, né, para atender a população que é o mais prejudicada. Então a CTB deixa aqui um forte abraço, desejo de sucesso à nova gestão e estaremos juntos nessa luta em defesa da classe trabalhadora. Muito obrigado. Passando a palavra, Carlos Fábio. Boa noite a todos e a todas. Quero aqui deixar um forte abraço, parabenizar a todos aqui, os membros que foram eleitos aqui para essa gestão aí que o sindicato vai estar tendo nesse próximo período muito duro para poder, vamos estar aí em defesa das universidades. Quero aqui em especial parabenizar, em nome do companheiro Genésio, companheiro José Luiz Pio, aqueles que foram eleitos aí, companheiros cotistas que estão aí fortes na luta aí nesse próximo período. E dizer que esse modelo de composição da direção é um modelo que serve de exemplo para esse momento que nós estamos vivendo no Brasil, nesse período, em defesa dos direitos dos trabalhadores. Essa composição de várias forças dentro de uma só direção, para poder ser tirada uma única pauta e a luta para poder fazer a defesa daquilo que é mais importante, que é o direito dos trabalhadores, das universidades federais, o serviço público em geral, é que nós temos que tomar como tônica para esse próximo período, assim como em todos os locais, em todos os segmentos. Temos que estar aí colocando para a sociedade a importância que é o serviço público, como que já foi colocado por muitos aqui.
O ataque ao serviço público e às empresas de serviços públicos, a todo qualquer questão que atende à pauta da sociedade para poder criar políticas públicas, é o que está na mira agora desse governo ilegítimo golpista, desse governo e seus comparsas, e a quem financia, que é esse capital internacional que vem aqui, que tem uma única lógica que é muito evidente, que é colocar o Brasil sem ter nenhuma possibilidade de estrutura, retirar todas as suas riquezas e colocar tudo isso para o capital internacional. Temos aqui um exemplo que está acontecendo em Campinas, um laboratório que é a Escola Sem Partido, que querem colocar esse laboratório para depois vir fazer as mesmas coisas dentro das universidades, além do desmonte dela, também desestruturar e colocar todo esse serviço público na mão daqueles que não são daqui, não estão dentro do país. Quero aqui aproveitar o momento para poder conclamar, pedir o apoio e também a participação de todos em todas as atividades que vão ter nesse próximo momento, que toda em defesa, todas essas atividades em defesa do serviço público, das empresas públicas, que vai começar agora, logo, no dia 3/10, no Rio de Janeiro, um grande ato que vai ser feito, onde vai estar todo mundo em defesa das empresas públicas lá. Depois temos aí algumas agendas sendo elaboradas, que vai culminar no dia 17/10, num ato no Largo do Rosário, em defesa também, que vai ter um mote que se é público é para todos. E 27 de outubro, que culmina num outro ato que é em defesa do funcionalismo público. Então, todas essas agendas fazem parte da agenda de todos aqui, que precisamos estar todo mundo junto, e a Central Única dos Trabalhadores está aí à disposição, estará sempre junto para poder criar essas pautas nossas, que sejam atendidas, não essas que vêm de fora, para poder desmontar todo o Brasil. Muito obrigado. Passo a palavra, José Vitório Zago. Boa noite, companheiros. É um prazer sempre estar aqui no Unicamp. Eu estou representando aqui a Central Sindical e Popular com Lutas, CSP com Lutas, é uma central sindical e popular, como o próprio nome diz. Também sou diretor do ANDE Sindicato Nacional, que foi um dos fundadores dessa central. E isso é uma solução caseira, porque eu sou aqui da Unicamp também, e diretor da diretoria do sindicato que recém saiu. Eu acho que os companheiros que me antecederam, tanto os da nova diretoria quanto os representantes de outras entidades, já colocaram com bastante detalhe, a situação da Unicamp, a situação da universidade. Eu gostaria então de começar a falar, vindo de cima para baixo, pegar alguns exemplos da situação mundial aberta, com a grande crise de 2007, que recentemente a gente viu nos jornais. Por exemplo, França elegeu uma novidade, o Macron, etc., com popularidade enorme. Hoje a popularidade dele está 40%, que está implantando lá uma reforma trabalhista e novamente previdenciária nesse país. No Sudeste Asiático, a ganhadora do Prêmio Nobel, que foi presa, prisioneira do governo ditatorial durante muito tempo, e hoje é primeira-ministra do Mianmar, está lá uma limpeza étnica contra os muçulmanos, e ela não faz absolutamente nada. Para mostrar um pouquinho, e aqui no Brasil a gente teve exemplos do que faz o poder na atividade das pessoas. No Estado espanhol, hoje, o próprio Estado espanhol está prendendo gente por causa do referendo da população da Catalunha, que quer se tornar autônoma, nem independência, alguns querem independência, para mostrar que o capitalismo e a democracia burguesa ainda não conseguem resolver o problema das nacionalidades. No Brasil também, a situação é uma situação de guerra social da burguesia contra a classe trabalhadora.
O exemplo mais claro também, vendo dos jornais, além de tudo que foi colocado aqui sobre o problema da perseguição homossexuais, né, atividades artísticas, escolas sem partidos, é o acampamento do sem teto, ali do lado do terreno que é da Scania, o terreno que foi doado pela prefeitura, né, da prefeitura para uma empresa, né, e está sendo ocupado porque as pessoas não têm onde morar e não têm onde morar porque não tem trabalho. Né, então preferem fazer ocupação para poder, com bico, com trabalho pequeno, alimentar a sua família. E uma situação mais grave ainda, um general, né, quando todo mundo fala de golpe, e a CSP como antes não caracteriza, né, o impeachment como golpe, agora um general, num debate, falou de golpe, e falou que está preparado, e ninguém, né, o ministro da Defesa não fez nada, o presidente da República não fez nada, né, o ministro do Exército não fez nada, passou numa boa. Né? Então é esse golpe que a gente tem que fazer. Em relação à guerra social, a gente tem que fazer, a nossa linha da CSP Conlutas é unidade de ação. Unidade de ação, como a gente fez em todo o primeiro semestre, que infelizmente, na greve geral do dia 30, não se consubstanciou. E de lá para cá, parece que está todo mundo voltado os olhos para 2018. Né? E nós dizemos que a solução não é as eleições. Então, a solução é a luta, e as centrais sindicais e partidos políticos têm que apresentar, além de fazer a luta cotidiana, apresentar um projeto para o Brasil. E isso é o que a CSP Conlutas deverá fazer no seu congresso, que ele vai realizar agora no dia 12 de outubro, aqui na cidade de Sumaré. Os companheiros estão convidados para a abertura que vai ser livre. Né? E, terminando mesmo, né, agora, eu gostaria de lembrar, e o Andes está engajado nisso, a própria CSP Conlutas, os 100 anos da Revolução Russa, que se comemora no mês de novembro, né, no novo calendário, a Revolução de Outubro. Né, a CSP Conlutas vai fazer uma atividade sobre a Revolução Russa no seu congresso, o Andes vai fazer uma atividade no Rio de Janeiro também sobre a Revolução Russa, e a Revolução Russa não é só para comemorar a história, né? A gente acha que as lições que a gente tira da Revolução Russa, né, da revolução comandada por Lenin e Trotsky, essa revolução ainda traz ensinamentos para a crise pelo qual passa a humanidade. Passando a palavra, Márcia Quintanilha. Boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, em nome do PCdoB, queria saudar a direção que saiu e a nova que entra nessa fase que nós estamos no nosso país de perda de direitos, perda de democracia e o Estado Democrático de Direito em perigo. Queria falar da importância do STU, principalmente aqui no estado de São Paulo, que é um dos sindicatos que faz um enfrentamento sério em relação ao governo do PSDB de Geraldo Alckmin. Eu acho que a contribuição que o STU dá para o enfrentamento ao governo do PSDB é muito importante nesse momento que nós vivemos no nosso país. Nós precisamos denunciar cada vez mais para a população, principalmente a população paulista, que mais uma vez não caia no conto, né, no conto de fadas do PSDB, que a gente está vendo o que esse governo está fazendo no nosso estado. O desmonte das universidades, o desmonte da educação, né, o desmonte de todos os serviços públicos no estado de São Paulo. Então, esse enfrentamento que o STU tem feito por esses anos todos ao governo do PSDB e nesses últimos anos ao governo Geraldo Alckmin, tem ajudado bastante, pelo menos, a gente fazer com que as pessoas comecem a pensar que tipo de modelo de governo a gente precisa do nosso país. E isso, indo para a questão nacional, o PCdoB tem defendido, nesse período que nós vivemos, nesse período que estão rasgando a Constituição, que rasgaram a CLT e que estão querendo acabar com a nossa democracia, que nós precisamos criar uma frente ampla dos partidos, das entidades, um pouco nessa linha que o Zago falou, mas a gente acha que isso precisa trazer não só os partidos de esquerda, mas as entidades, os progressistas, os partidos progressistas que possam ajudar a contribuir, que a gente saia dessa crise que nós entramos no nosso país. Nós vivemos hoje num momento de resistência muito grande, e essa resistência, ela pode ajudar a que nós consigamos tirar esse governo golpista que acabou com quase 15 anos
direitos dos trabalhadores, de conquistas que os trabalhadores conquistaram, né? E que eu acho que é importante que essa frente ela aconteça para que a gente consiga avançar cada vez mais no nosso país e deixar de lado essa forma que as pessoas agora estão achando que política não é importante, né? Que o importante é você negociar diretamente com o patrão, é você ter o que a Globo fala. Então, o PCdoB está defendendo uma frente ampla dos partidos, né, dos partidos de esquerda, dos progressistas, entidades intelectuais, para que a gente possa realmente criar um programa único para poder enfrentar toda essa crise que nós vivemos hoje na nossa sociedade brasileira. Tá? E fora Temer. Palavra, Gustavo Pedro. Bom, boa noite a todas, a todos. Queria cumprimentar em nome da Bianca, que coordena aqui a mesa, toda a nova diretoria do STU, que toma posse no dia de hoje. Em nome da Margarida, a diretoria que encerra os trabalhos. E dizer que já fui muito bem antecedido por várias falas, mas realmente o Brasil hoje vive uma situação caracterizada talvez por dois grandes fatores. O primeiro, que já foi muito bem falado aqui, que é o desmonte do Estado Nacional, incluindo aí o desmonte do serviço público, e o segundo, que é o que muitos têm caracterizado como um avanço de forças neofascistas, de forças ultraconservadoras. Esses dois movimentos são liderados por golpistas que precisam dar resposta àqueles que financiaram um processo antidemocrático e ilegítimo de tomada do poder central da República Brasileira. Esses setores não possuem legitimidade, popularidade, condição moral e até por isso mesmo são muito mais agressivos na sua plataforma entreguista e de ofensa aos direitos dos trabalhadores. Talvez hoje o que possa nos unificar muito os setores de esquerda e os setores progressistas é a defesa da Constituição de 88, que não foi a Constituição perfeita, mas foi uma Constituição construída no momento de ascenso dos movimentos sociais e populares, que garantiu direitos fundamentais para o conjunto da população brasileira. E eles atacam frontalmente a Constituição de 88, ao desmontar o Estado Nacional, vender o patrimônio nacional, entregar de bandeja o papel estratégico das universidades brasileiras e fazer uma ofensiva conservadora sobre os direitos civilizatórios que nós conquistamos em relação aos direitos das mulheres, os direitos da população LGBT, por livre orientação sexual, os direitos dos negros. Isso que está em jogo, e por isso que nós precisamos de muita unidade. Por isso, quando nós estamos numa universidade como a Unicamp tem um papel fundamental na resistência a essas propostas. Veja agora, por exemplo, na batalha do Escola Sem Partido, nós conseguimos unificar o campo da esquerda, o campo progressista da cidade. Teve um papel fundamental o parecer dado pela Faculdade de Educação da Unicamp. A partir disso, nós entramos no Ministério Público, e mesmo o Ministério Público, que é uma instituição do Estado brasileiro extremamente conservadora, o ataque é tão brutal, é uma aberração tamanha, que eles foram obrigados a apontar a inconstitucionalidade e abrir um inquérito agora, hoje, inclusive anunciado hoje, para apurar as graves irregularidades e inconstitucionalidades na aprovação de uma proposta que visa impedir que o professor possa dar opinião na sala de aula. Nada mais do que isso. Então, para encerrar, eu queria desejar uma boa gestão aos diretores do STU. Realmente o momento exige a nossa unidade na resistência a essas políticas entreguistas de desmonte. A Unicamp está em perigo, como todas as outras universidades públicas brasileiras, e os funcionários, os trabalhadores, os professores e alunos terão que se unir para defender essa universidade e defender também os seus direitos, porque isso faz parte da construção de uma universidade livre, democrática e conectada com os direitos do povo e dos trabalhadores. Muito obrigado.
Convidamos para uma saudação especial o companheiro José Jair Aze, da Federação dos Aposentados, FAPESP. A todos e a todas, é com muito prazer que a FAPESP, em nome do seu José Veiga, seu Antônio, estou presidindo a Associação de Piracicaba também, como vice-presidente. E o senhor Antônio Veiga e seu Antônio fizeram o possível para vir, mas não foi possível. Eu estou representando a FAPESP, Federação dos Aposentados do Estado de São Paulo. Eu também conheço algumas pessoas aqui que faz parte daquela nossa entidade. O Cilto e as duas meninas que sempre estão conosco na federação. Conheço também o Renê. Eu estive com o Renê, que ele me convidou, Renê, você está lembrado? Na cidade de São Pedro, no seu congresso, eu estive lá. Sobre o que está acontecendo no Brasil, pessoal. Os aposentados indiretamente vai sofrer sim. E quem vai sofrer mais é quem está na ativa hoje, funcionário público. Por que nós vamos sofrer? Porque o início do governo golpista, a primeira coisa que ele fez, acabar com a Previdência Social. Hoje não tem mais Ministério da Previdência Social. Está ligado ao da Fazenda, para ele dar as cartas do jeito que eles querem. Para piorar um pouco, o que aconteceu? O teto dos gastos, isso vai pegar todo mundo que está congelado por 20 anos. É uma sacanagem que foi feita no nosso país. E os trabalhadores, com essa terceirização, com a reforma trabalhista, e se vir a reforma da Previdência, aí vai piorar muito, porque muitos não vão ter condições de aposentar. Nós vamos fazer agora um manifesto, Cid, dia 9 de novembro, na capital paulista. Por que a gente está deixando de ir em Brasília? O Renê sabe disso, que eles não deixam a gente nem chegar na catedral, quanto mais chegar no Congresso Nacional. Pessoal, foi um prazer muito a federação sendo convidada, a Associação de Piracicaba, que eu a represento também, e vamos à luta, é a única coisa que temos. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Neste momento se desfaz a mesa, agradecemos aos presentes. Agradecemos e convidamos todos os companheiros e companheiras da mesa que ocuparam agora. E passo agora então para o ato final, o termo de posse. Para finalizar esta noite tão especial, convidamos ao palco as diretoras e diretores eleitos para o mandato 2017-2020 para registrarmos este momento com uma foto e assinarem o termo de posse, sendo eles Alerta Sindicato Somos Todos Nós, Marcílio Ventura, Silvana de Blasio, Elisiene do Nascimento Lobo, Margarida Barbosa, Elizabeth Cardoso e João Raimundo Mendonça de Souza, o Kiko, Eber Souza Magalhães, Cleusa Leite de Campos Schettini. E gostaria de registrar a ausência da Deise de Souza, que veio, mas acabou não se sentindo mal e precisou sair. Pela unidade e luta, vamos à luta nacional, Bianca Cristina Zupiroli, Antônio Alves Neto, do
de Almeida Ramos, Anderson da Silva Bonato, Joilson Aparecido Emílio da Silva, Rafael Oliveira Jorge, o Cabelo, Gabriela Barbosa Diniz, Gonçalves Diniz e Marli Rodrigues Armelim. Você também, ué. Pelo Muda STU, José Luiz Pio Romeira, Afonso Celso de Godoy Von Zuben, Rosângela Gonçalves Martins, Ronaldo Luiz de Almeida, Érica Maria Rodrigues de Castro, Jéssica Del Carmen Vega Galvão de Menezes. E pelo Sindicato Forte Sem Radicalismo, Francisco Genésio Lima de Mesquita, Roberto Carlos de Souza Alfubá, Marcelo da Silva Caldas e Jefferson Bueno de Figueiredo Rambo, o famoso Rambo. Temos aqui então a diretoria eleita para o mandato 2017-2020 da gestão do sindicato. Todos apostos para uma foto?